Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que é fantástico e que muita gente que leu mudou completamente as suas finanças para casais. Aliás, 57% dos casais que se separam comentam que entre as situações, que levaram eles a se separar foi as finanças, a organização financeira, objetivos diferentes. Então, com certeza, esse é um livro que para você que é casado, que é casada, deve ler e deve estar como lista obrigatória ali, que é o livro Os Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho do que esse livro ele traz, né? Eu já li ele 2 vezes, já li ele já fazia um tempo e aí esse ano eu resolvi ler ele novamente até para trazer conteúdos aqui para vocês aqui através do canal Acelera Finanças. E se você caiu aqui de paraquedas, nunca viu nenhum conteúdo desse canal, meu nome é Larissa Chard, eu sou criadora do canal Acelera Finanças, sou empresária, consultora e apaixonada por investimentos. E eu quero trazer aqui para vocês dicas, sugestões, planejamento financeiro, orçamento familiar e também dicas para investimentos de iniciantes. E hoje a gente vai falar sobre esse livro, gente. Esse livro é fantástico, que é do Gustavo Cerbasi. E o livro ele vem trazer realmente planejamento familiar, orçamento familiar. Ele comenta muito aqui sobre um detonador do casamento, né? Que é o dinheiro. Basicamente, com certeza você aí na sua casa já deve ter passado por uma situação aonde por conta de dinheiro, por conta de compras indevidas, por conta de, por exemplo, a mulher ir lá comprar algo que o marido não sabia que foi comprado, ou o homem ir lá e gastar algo que ele também não estava previsto no orçamento da mulher. Ou uma coisa que acontece muito, são objetivos diferentes. As pessoas casam e esquecem que a partir de agora seus objetivos eles são conjuntos, né? E o livro ele fala muito sobre isso. Pessoal, então aqui na primeira parte, né, que já no primeiro capítulo ali ele fala sobre uma união financeiramente feliz. E aí ele separa em alguns perfis de pessoas que têm aí o perfil e o hábito financeiro. E aí ele brinca aqui com o horóscopo financeiro, tá? Vou trazer um pouquinho aqui para vocês mais resumido do que o livro fala, né? Então, por exemplo, quais são os seus perfis financeiros, né? Então ele traz aqui o poupador, que é aquele perfil que sabe que tem que poupar, ele poupa todo o mês, né? Mas por conta disso ele acaba se restringindo a algumas coisas porque a cabeça dele pensa em poupar, poupar, poupar. Simplesmente só em poupar. Então ele traz aqui alguns pontos fortes, né? Disciplina e a capacidade de economizar. O poupador ele tem isso com maestria, faz isso com maestria. Mas um ponto fraco é o conformismo. Ele tem um conformismo com um padrão de vida simples, porque no objetivo dele o negócio é só poupar. Ele não pensa na frente como eu consigo aumentar meus ganhos, como eu consigo investir também numa qualidade de vida melhor. Então ele fica resumido a isso, a poupar. Aí nós temos um outro perfil que é um extremo do poupador, que é o gastador. Com certeza na sua família ou algum amigo você conhece que é aquele cara que parece que o dinheiro voa na mão dele. Se ele tiver com dinheiro na mão, ele vai arranjar alguma coisa para gastar. Ou se ele não tiver o dinheiro, mas ele tiver crédito, ele vai fazer a mesma coisa. Então o gastador é isso. E a vida dele é vamos viver o hoje e o amanhã a Deus pertence, né? Então ele acaba gastando muito, não tem uma organização financeira, normalmente não tem um planejamento financeiro. E um ponto forte dele, ele tem algum hábito pouco rotineiro, né? E aproveita realmente a vida. Porém, ele tem um ponto fraco que é a insegurança. Segurança em relação ao futuro, ele não tem reserva de emergência, ele não tem a dependência extrema do seu salário ou da sua renda. Se acontecer qualquer coisa com ele hoje, infelizmente ele vai ficar aí, a Deus dará, né? Então esse é o perfil do gastador. Aí tem o descontrolado. O gastador, ele ainda tem a vida, né? Ele acaba gastando, mas ele tem uma noção ali de quanto que ele ganha e quanto que ele ganha, ele gasta, né? Já o descontrolado não, ele não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não sabe quanto pagou de água, de luz, de mercado, de nada. O mês parece que cada vez o dinheiro dura menos, né? Ele realmente é extremamente descontrolado e se ele é casado, por exemplo, com um poupador, isso gera muito conflito, né? Porque ele não gosta do controle. Alguém tentar controlar ele é motivo de briga, né? E aí um ponto forte desse cara não tem, né? A gente não consegue encontrar um ponto forte aí do descontrolado. E o ponto fraco é a indisciplina, né? A propensão a conflitos, pagamento desnecessário de juros, porque esquece de pagar boleto. Então é esse o perfil. Aí temos os desligados, que são aqueles que gastam menos do que ganham, mas não sabem exatamente quanto, sempre sobra um dinheiro ali, poupa quando sobra, quando não sobra não poupa, mas ele até tem às vezes uma reserva, ele até não tá endividado, né? Então esse é o perfil desligado. Ponto forte é as folgas financeiras que acontecem, né? E os pontos fracos aí é a incapacidade
capacidade de estipular e atingir os objetivos. E aí nós temos também os financistas. Esse cara, eles são rigorosos no controle de gastos, eles têm um propósito de fato de economizar, eles querem acumular dinheiro, eles querem ganhar mais juros, eles elaboram planilhas, eles são pessoas realmente muito organizadas, né? E os pontos fortes deles são que é a facilidade de desenvolver planos e colocar em prática, eles realmente sabem o que eles querem e eles vão lá e executam. Como ponto fraco ali, ele em geral ele é boicotado pela família, boicotado por amigos, né, que falam que viu, vamos curtir um pouquinho a vida, vamos fazer algo diferente, né? Esses são os principais perfis aqui que ele traz. E aí ele cruza esses perfis, que normalmente a gente tem na nossa casa. Eu quero até falar para você analisar hoje, se na sua casa qual que é o perfil do seu cônjuge, qual é o seu perfil. Às vezes a gente vai olhar só pro lado de que o nosso cônjuge é, mas olha para você. Qual é o seu perfil? Você é o poupador? Você é o descontrolado? Você é o financista? Qual perfil é você? E cruza com o perfil do seu cônjuge. O livro ele vai trazer aqui qual vai ser a situação, né? Por exemplo, se eu pego um gastador e coloco junto com um poupador, a crise nesse casamento vai ser muito alta, né? Porque pro poupador é importante acumular, muito importante acumular. E para isso ele prefere ter uma vida de padrão simples. Já o gastador não, ele gosta de ter uma vida de ostentação. Então pensa se, por exemplo, seu marido é um cara que gosta de ostentar e você é uma pessoa que gosta de poupar, você é a mulher, ou vice-versa. Com certeza isso vai dar conflito no casamento. E aí ele traz aqui algumas ações que você pode trabalhar aí para poder desenvolver isso. O livro ele também fala muito sobre o planejamento ao longo da vida. E ele comenta muito aqui sobre a questão dos juros compostos, gente, e aquilo que eu sempre falo, que é realmente a oitava maravilha do mundo é os juros compostos, né? Quanto mais você tem tempo, melhor é a sua vida financeira, né? Então, se você é jovem, assim, né? Eu, por exemplo, eu tenho 26 e quase 27 anos. Sou jovem ainda, né? Eu tenho uma vida toda pela frente, então eu posso aproveitar muito o poder dos juros compostos na minha vida. Para quem é mais velho, vai poder também aproveitar, mas um pouco menos. Então, ele demonstra aqui o quanto é importante você começar o quanto antes o planejamento da sua vida 2, o seu planejamento de vida, né? Porque a partir do momento que você casa, vocês são uma pessoa só, né? Seus objetivos têm que estar alinhados. E aqui também fala sobre isso, sobre objetivos, sobre conversar sobre objetivos, né? Às vezes você tem um objetivo, por exemplo, você é homem e você tem um sonho de ter um carro. Alguns homens têm esse desejo. E você, mulher, tem um sonho de fazer uma viagem para fora, por exemplo. E se vocês não estão alinhados, e se um não se preocupa com o objetivo do outro também, para agradar, para realmente fazer, né, para que a pessoa que está ao seu lado também seja feliz, você só vai preocupar com o seu sonho. E vai esquecer que seu cônjuge também tem um sonho e que ele também deve ser atingido, né? Nós assistimos agora, a partir do momento que você casa, você tem 3 objetivos: o seu, o meu e o nosso. Por exemplo, eu tenho um sonho de ir para a Copa do Mundo. Em 2014 eu ainda era muito jovem, então não tive a oportunidade de poder ir, mas agora para 2026 eu tenho um plano para que eu vá para a Copa do Mundo. Então isso para mim é um objetivo. Meu marido gosta de futebol, mas eu sempre joguei bola, né? Joguei desde criança. Então isso para mim é algo que é bem importante, assistir a seleção brasileira, né? Ser ex aí, com certeza. Vamos torcer para isso. Mas mesmo que não seja, assim, a experiência de estar numa Copa do Mundo para mim é um objetivo, um sonho. Ele já não. Assim, não é, um sonho, sabe? Ele tem outros sonhos muito diferentes. Ele tem o sonho de ter uma chácara. Se você perguntar pra mim se eu tenho o sonho de ter uma chácara, não tenho, sinceramente não tenho. Mas eu sempre falo pra ele que lá na frente, daqui a alguns anos, né, quando a gente tiver um momento de já usufruir mais, né? Hoje a gente tá com a nossa capacidade de tempo, de trabalho muito grande, então a gente não teria tempo de usufruir. Mas isso é um plano que eu não descartei porque é um sonho dele. Então ter essa visão, né? E o livro ele fala muito sobre isso aqui também. Uma outra coisa, gente, que é muito bacana para você que tem filhos, né? Ele tem aqui um capítulo, que é o capítulo 5, que ele fala sobre as finanças de casais com filhos, né? A vida financeira, ela muda muito quando você tem filho. Por exemplo, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho ciência, né? E até me programo para isso, para quando eu for realmente ter um filho. Porque a vida com o filho, os seus custos são diferentes, né? Principalmente quando ele inicia na idade escolar, né? No início da vida dele, fralda, mamadeira, né? Roupinha, que gasta muito. Mas a partir do momento que ele começa a idade escolar, aí realmente os gastos eles começam a aumentar. Então, ele fala muito sobre isso, né? Quando a família aumenta, como que você precisa programar a sua vida financeira. Porque se você quiser tirar o mesmo padrão de vida que vocês tinham quando vocês não tinham filhos e a sua renda não aumentar, a vida vai ficar um pouquinho complicada, né? E aí também ele fala aqui sobre um futuro mais rico. Então, ele traz aqui um conceito muito importante
Aqui, um futuro mais rico. Ele fala, por exemplo, aqui sobre os imprevistos. E aí os imprevistos a gente volta na matriz, gente, no pilar básico da organização financeira, que é a reserva de emergência. Ele fala muito sobre isso e ele dá muitos exemplos, né? Como é importante você ter um recurso para imprevistos. Além disso, ele vai trazer também sobre investimentos, né? Formatos de investimento para você poder usufruir. E aí, principalmente ele fala muito de renda fixa aqui, ou para imprevistos tem que ser, né? Ele mostra para você algumas melhores opções, né? Como que você precisa buscar possibilidades de ganhos maiores, de juros maiores. E aí traz algumas tabelas. O livro ele é bem explicativo, bem bacana. E aí alguns valores que você vai construindo ali ao longo da vida, né? Então a questão de rotina, a questão de você se pagar primeiro. Você tem que ter o objetivo de que assim, o primeiro boleto a ser pago é o boleto do seu futuro. Se você é a pessoa mais importante que existe, né? Você, a sua família, são a sua prioridade, você precisa se pagar primeiro. Não que você vai deixar de pagar as pessoas, não, mas você vai ter uma organização para saber que todos os meses você precisa ali fazer esse pagamento para você. E aí, no final do livro aqui, ele traz realmente um futuro mais rico, né? Ele fala sobre doações, ele fala sobre você realmente, a partir do momento que você tiver uma condição de vida melhor, você transbordar na vida do próximo, né? Doar, o quanto isso faz bem, o quanto você buscar renda extra, buscar crescer na sua profissão também é importante. Então, gente, realmente esse livro aqui é fantástico, é maravilhoso. Trouxe para vocês algumas coisas que o livro ele fala, que o livro ele traz, mas vale a pena muito vocês lerem. Inclusive eu vou deixar aqui no link, o meu link da Amazon, para que vocês possam estar adquirindo esse livro. E vale muito a pena você ler se você é casado. Como eu disse, é um livro que tem que ser obrigatório. Você tem que ler com certeza. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Se você tá pensando em comprar esse livro, compra, porque vale super a pena. E acompanha também o Gustavo Cerbasi, né? Um cara que é fantástico, é um dos meus mentores, realmente uma pessoa que eu admiro muito por todo o trabalho que ele faz, né? Porque ele fala de finanças muito antes de existir canais diversos aqui no YouTube, de existir páginas no Instagram, TikTok. Muito antes disso, ele já fala sobre finanças, ele fala muito sobre finanças nas escolas. Inclusive, esse livro ele fez antes, né? Em 2020 começou a ter finanças nas escolas, né? Existe hoje dentro da grade curricular dos alunos, existe a parte de finanças, mas não existia antes, isso era algo que ele brigava muito para que tenha, e hoje tem. Então no livro ele comenta o quanto isso era importante e agora já existe, né? Então é um cara que realmente aí veio aí como um dos pioneiros nessa área, falando sobre educação financeira de uma forma leve, de uma forma muito bacana. Então me inspiro muito no trabalho do Gustavo Cerbasi. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui no canal. E eu desejo para vocês aí abraços e uma vida mais organizada financeira, uma vida onde você seja realmente um casal inteligente, né? Onde você e seu esposo, você e sua esposa sejam casais inteligentes para que vocês possam enriquecer cada vez mais.